Porque nem todos os dependentes de álcool são disfuncionais. Certo. Né? Então, existe uma porcentagem grande de pessoas que têm dificuldades com o álcool, sofrem familiarmente com o álcool, reconhecem que são dependentes e funcionam, conseguem o mínimo, trabalhar. Normalmente são empresários, que não precisam estar batendo cartão, então ele consegue levar de uma forma não completa, mas consegue levar a vida. Eles mesmos dizem, é safadeza da minha parte. Sim. Uma pergunta, e eventualmente eu faço é uma pergunta que não tem resposta, mas eventualmente eu faço para ver como ele está encarando o problema dele, né? Certo. Por que você não parou ainda? Né? Aí fala, é de safadeza, doutor, ele fala. Então, sim, a gente tem uma tendência ao que a gente não entende fazer julgamento negativo. Então, nesse sentido, sim, a gente está tratando de uma doença, de um problema sério, que a sociedade deve se debruçar, que os pais devem prestar atenção, as famílias devem olhar isso com cuidado e com respeito. Também chegou a pergunta da Márcia Pavanelli. Boa tarde, doutor. Doutor Leandro, tudo bem? Boa tarde. A pessoa que é dependente químico da maconha, como ajudar a pessoa? A primeira coisa sempre é a pessoa conseguir enxergar que por exemplo, que a maconha está trazendo problemas à vida dela. Eu escuto falar assim, uns falam que é verdade, outros falam que não, que a maconha pode trazer esquizofrenia. É fato ou é mito? Até que ponto? É um fato absoluto. Absoluto. Absoluto, não tem mais discussão. Há 20 anos atrás, aproximadamente, isso era uma dúvida. Sim. Não no sentido de que se tinha correlação, não, mas era assim, se a maconha produzia esquizofrenia, certo, ou se era só um fator de risco. Sim. Tipo, se você tivesse genética e estivesse usando maconha, isso é um fator de risco. Tá. Hoje não. Hoje a gente sabe que a maconha, sim, ela induz a esquizofrenia. Né? E isso agrava nos picos de idade, por exemplo, da esquizofrenia, que é na adolescência, sim, e aí mais tarde, por volta dos 50 e poucos anos. Né? Certo. Mas hoje a gente já sabe que eu tenho 5 pacientes jovens, todos eles, com certeza, porque não tinha outra causa, que foi a maconha que provocou a doença, né? E é muito triste isso. Com essa liberação hoje dela, na quantidade lá de uso lá, isso agravou mais? Não. Ou a pessoa buscar mais, ou continua mesmo, não mudou nada, a pessoa continua do mesmo jeito a dependência, como sempre foi? Aí é uma questão de... Houve facilidade, mas assim dizer. Aí é uma questão de observar as coisas de um ângulo não de saúde, mas de política. Certo. Porque ainda é crime, né? Sim, sim. Não foi descriminalizado. A questão é que o crime de tráfico certo, é que foi relaxado. Sim, sim. Então, para quem usa... Não mudou nada. Não mudou nada. Facilitou para quem vendia. Exatamente. Então, eu costumo dizer que o que facilitou foi os aviãozinhos, por exemplo. Entendi. O aviãozinho, antes, se ele andasse com uma quantidade de 40 por 40, eventualmente, ele poderia ser configurado como tráfico. Certo. Né? E aí ele teria punições mais severas. Hoje, com 40 gramas, eventualmente, se ele andar com 40 gramas, ele é sempre usuário. E também isso fez com que a polícia batesse menos. Entendi. Porque isso é uma queixa já da polícia, né? Eu não vou atrás do usuário porque eu vou perder eu vou ficar mais tempo na delegacia preenchendo papel, porque o usuário vai passar pela audiência de custódia e vai ser liberado. Sim. Então, isso inibe a polícia. Então, o aviãozinho ficou mais fácil. Mesmo ele pode correr risco transportando mais, certo, mas com certeza ele será menos abordado. Porque o pensamento vai ser, ele vai estar... a chance de ele estar fora do padrão é menor. Então, acho que foi essa a questão. Mas do uso, não. Porque quem usa, normalmente quem usa em grande quantidade, vai guardando isso em casa. A gente não tem, por exemplo, nenhuma história de um usuário ser condenado de verdade de uma forma errada. Certo. Não. O que a gente tem bastante é
é o inverso, né? Mas pegando em cima da pergunta da Márcia, como ajudar uma pessoa que usa maconha? Há uma diferença, de repente, uma dependência do álcool é mais fácil tratar, da maconha é mais difícil, ou o nível que a pessoa está envolvida que vai determinar? Na verdade, o que você falou, o que facilita ou dificulta é a capacidade de a gente fazer esse indivíduo perceber o mal. Certo. E voltar atrás. Eu acho que cai no que falávamos ontem, também com o Misael. Até ele pôs uma pergunta que depois eu vou estar passando aqui. Ele falava sobre isso, que a pastoral ela é uma pastoral de convencimento, não de imposição. Você levar o indivíduo a entender, a convencê-lo que aquilo está fazendo mal para ele. Sim. Né? Ou ampliar esse entendimento. Sim. Porque isso é uma coisa que eu percebo. Muitos me buscam porque estão com dificuldades com o álcool, por exemplo. Certo. Mas não entendem a dimensão inteira do mal. Que isso faz. Então, os casos que eu tenho mais sucesso são esses. São certo. Casos em que a pessoa tem algum grau de entendimento e aí é convencido pela família a buscar ajuda. E o meu trabalho é ampliar isso. Certo. Né? É a chance que eu tenho de ir lá e falar, rasgar a consciência, como eu trago, né? Sim. E mostrar as implicações, porque, de novo, né, como a gente estava falando um pouco antes, né, as implicações não são só porque a gente está falando funcional, né, se a pessoa consegue trabalhar ou não, porque no final é isso que a dependência vai causar, mas existem implicações, inclusive espirituais, né? Aí ele também colocou aqui, Sônia de Oliveira. Oi, meu filho é viciado nos jogos eletrônicos. Aí a Renata colocou aqui, a Renata Pavanelli, minha esposa. Por sinal, está do nosso lado aqui. A pessoa que usa maconha todos os dias, que problema pode causar a longo prazo? Exemplo, ansiedade, depressão? Sim, vamos lá. Então... Aí depois a Sônia embaixo coloca novamente. Como ajudar nos jogos eletrônicos? Então, encaixando uma atrás da outra. Exatamente. Jogos eletrônicos e maconha. É isso que eu digo, né? As dependências, elas têm um link em comum. Né? É claro que vão ser levemente diferentes as abordagens, sim, mas o link em comum é porque essa pessoa se conectou a esse mal. Né? Certo. De novo, né? E aí, ou numa linguagem científica, por como ela ficou doente. Sim. Ou numa linguagem espiritual, porque ela pecou. Certo. Né? O pecado é tudo aquilo que traz a morte ao homem. Né? Toda dependência ela vai ter uma raiz. Sim. A raiz básica da dependência é a falta. A falta. Quando há ausência, esse ser humano ele vai tentar, por exemplo, como eu dei o exemplo inicial, estava dando o exemplo lá que eu criei do ambiente bucólico lá, 100 pessoas. Então, quando a pessoa sente uma ausência, ela vai ficar entediada, eventualmente, e vai buscar, por exemplo, YouTube. Né? Muitas Sim. pessoas, ou o Instagram, passam horas e horas vendo Reels, e isso, de fato, traz prejuízo à vida delas. E a gente entra nessa parte dos jogos eletrônicos também. A mesma coisa. O indivíduo, por exemplo, você citou do Bolsa Família, ele está com dificuldade e ele começa jogando, ele ganha dinheiro, porque o algoritmo faz isso. Certo. Né? E ele esquece, o algoritmo faz de propósito isso, ele esquece que aquilo é um jogo de cartas marcadas. Que não é ele quem manda, Sim. É o algoritmo quem manda. Então, aí ele acha que ele vai ganhar. Então, ele tenta suprir essa falta financeira, por exemplo, nisso. Nas drogas, a falta de relação. Né? A ausência da maconha para quem faz uso contínuo causa abstinência? Se sim, por que alguns afirmam que a maconha é de uso recreativo? Ok. Existem substâncias que são de dependência psicológica e outras substâncias de dependência física. A maconha, ela é dependência psicológica. Então, você pode tirar a maconha dele e não precisa pôr nada no lugar, porque ele não tem abstinência, porque isso não é... Então não tem. Não existe abstinência. Não física. Por exemplo, quando a gente está falando da heroína, a heroína é uma droga de dependência física. Se você tira e não põe nada no lugar, sim, ele morre. Ah, tá. O álcool, quando é em volume muito alto, se você tira e não põe nada no lugar,
pode vir a óbito. Então, o álcool ele é uma droga dupla, né? Sim. Num primeiro momento, ele é uma dependência social, principalmente social, né? Hoje, 90% dos nossos problemas que nós temos com drogas é por álcool, não é por outras drogas. Certo. Tá? Eu sempre brinco que se eu tivesse uma varinha mágica em relação a substâncias que eu pudesse extinguir, era o álcool. O cigarro também, ele é uma porta de entrada também, ou já foi mais, hoje ele está mais assim? Não, ainda o tabaco é a substância que mais causa dependência de todas. Certo. Só que a vantagem, entre aspas, dela é que ela não traz problemas de ordem social e psíquica, né? Entendi. Então, ele faz uma má saúde ao pulmão, é claro, mas um tabagista ele não vai perder o trabalho e entre outras coisas, porque não causa alteração. Então, voltando à questão do álcool. Então, o álcool, no começo, é social. Eu julgo até uma pessoa que não consegue ir a uma reunião social sem beber, ele já tem um certo grau de dependência do álcool. Se ele acha... Sim. Sempre vai, é um churrasco. E isso acontece muito na nossa sociedade, né? Essa é a problemática do álcool. E ele vai sem... casamento, o pessoal chama de forma pejorativa casamento de crente. Sim. Né, sem álcool. Sim. Casamento de crente é sem graça. Porque não tem álcool. Sim. Então isso é social. Mas o alcoolista que já bebe muito, por exemplo, tem alcoolistas que bebem aí um meio corotinho de pinga por dia. Esse já é uma dependência física e se tirar ele vai morrer. Certo. Ele pode vir a morrer. A maconha já... Porque eu acredito que a maconha também é uma droga que as pessoas meio que desacreditam o quanto que ela é prejudicial. Até como ela é apresentada. Olha, não é o que eu vivencio. Certo. No consultório. Certo. Né? Porque eu falo assim, a nível de mídia, a nível de recreação, é apresentada como se fosse uma droga inofensiva, uma coisa que, né, muitos caem nisso, vamos dizer assim, né? Muitos caem nisso. Cada droga tem a sua... vamos por cada dependência. Certo. Né? Se a gente falar de uma forma mais ampla, né? Tá. A gente fala até dos jogos, inclusive. Sim. A gente já consegue respondendo parcialmente um pouco das perguntas, a gente vai colando, talvez a gente consiga dar uma luz melhor para as pessoas que estão falando, né? Que estão bem ansiosas aqui em querer saber por onde ir. Cada dependência tem a mesma base, mas as características são muito próximas. Né? Sempre traz problemas vitais que vão aprofundar-se ao longo do uso se a pessoa não sair dessa. Então, se ela for dependente de jogos, ela pode vir a ser, até morrer. Por quê? Porque eventualmente vão executá-la. Sim. Dependendo de como ele leva isso. Sim. Tanto como antigamente jogos em casas ilícitas, quanto eventualmente pegar dinheiro de lugares que nós sabemos que pode trazer mal a esse indivíduo. Sim. As drogas químicas, né, no sentido de a maconha, aqui é natural. Né? Eu ouço muito isso, né? Isso. É natural. Sim, é natural, mas ela é um psicoativo, não interessa, né? Sim. O café também é natural, é um psicoativo. Sim. E também causa dependência. Né? E há muito dependente do café, né? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, tudo que aparece na televisão ou em filme com frequência, abra o olho, porque é perigoso. Então, todos os filmes... Uma boa dica. Você vai... Todos os filmes... Porque é propaganda isso. Sim. É propaganda. Isso é propaganda do mal. Sim. Então, você vai ver que raramente você vai ver propagandas de pessoas fazendo exercícios físicos. Isso é muito raro. Sim. A não ser se isso faz parte do traço da personalidade do personagem. Mas propaganda de álcool, tabaco e café, praticamente todos os filmes a gente tem. E sempre ligado de forma positiva. Né? Então, sempre mostra o valentão tomando... me veio agora o Aquaman. O Aquaman tem no primeiro Aquaman, eu sou meio nerd, gosto de filmes assim, né? Quando na primeira tem o Momoa lá, que é um galã, né? Tem que jeitão fortão. Quando ele vai voltar para o Mar do Norte, é um mar frio, ele tira a camisa, todo tatuado, termina de beber uma garrafa que me parece uma garrafa de whisky,
não sei, ou uma bebida parecida, joga a garrafa e pula no mar. Você fala, eu quero, né? Eu quero ser igual, né? Sim. Uma propaganda que eu particularmente, eu não fumo, nunca fumei, então eu não tenho desejo ao tabaco, mas eu estava assistindo um filme que chama, como é que é? O nome do filme é A Menina do Professor, acho que chama. A questão a personagem era a atriz que fez a Wandinha, ela estava dando em cima do professor dela, só que ela também não fumava. E e o professor fumava. Então, numa hora que o professor sai, ela vai atrás e acende o cigarro e começa a fumar com o professor. E é tão sensual, e ela fuma de uma forma tão sensual que eu falei, eu quero um cigarro. Então, assim, o quanto que isso tem força no nosso psicológico. Exatamente. A força da propaganda. Porque era uma atriz bonita, né? E também o desenho, né? Sim. A forma que ela estava envolvendo o ator foi tão forte que eu que nem tenho necessidade de tabaco, né? Falei, não, eu quero. Né? Então, tudo que tem demais na mídia, abra o olho porque é problema. É problema. É problema. Né? Tem algum problema ali, tem propaganda, né? Como diz, né? Aqui jaz o inimigo, né? O Rodrigo, né? O Vinícius colocou aqui de novo aqui, ó, né? Doutor, aquela pessoa que toma cerveja somente no final de semana, sem chegar no ponto de ficar muito embriagado, somente 1 a 6 latinhas de cerveja, e quando fica sem, sente falta. É dependente? Existe, e é o que eu estava dizendo antes, sim. Porque é claro que quais são os critérios para a doença dependência, né? Os critérios para a doença dependência, em resumo, é quando a vida da pessoa gira em torno da substância. Da substância. Então não importa muito o volume do uso, né? Se usa muito ou pouco. Da substância e do vício em si também. Exatamente. Por exemplo, quando a gente vai falar dos jogos, sim, ou do telefone. Sim. Então, também, né? A vida da pessoa... Então, por exemplo, do telefone, né? Que a gente falou pouco, sim, mas vai servir para o resto. Certo. Mas a gente vai entrar nele daqui a pouco. Eventualmente, casais se relacionam menos porque querem se relacionar com o telefone. Sim. Eu não vou muito a restaurantes, mas é muito comum ir a restaurantes e um jantar a dois, os dois estarem ao telefone. Sim. Então, isso se normalizou, mas isso é grave. É muito grave. Sim. Inclusive, pode parecer piada, mas não é. É comum que esse casal, enquanto fala com outros, falem entre eles através ali do aplicativo. Sim. Nós até brinca às vezes lá em casa com a minha mãe fala assim, vou ter que mandar um WhatsApp para avisar que a janta está pronta? Manda o WhatsApp que a janta está pronta, pode vir. Essas piadas, né, começam a denotar. Porque é daí que vão surgir, por exemplo, os ditados populares, porque começa a ficar... É óbvio já, né? Já está muito na cara que a nossa sociedade sofre com a questão da homofobia. Isso é uma coisa das telas, né? Em geral. A gente pode estender isso para as telas. Mas nessa questão assim da bebida, há um determinado ponto, você consegue falar, não, até aqui é social e aqui já passou para dependência? Não tem como se medir isso. É o que ele falou, né? Sempre quando eu recebo pacientes que bebem, sim, eu proponho que parem de beber, pelo menos no início do tratamento. Né? Certo. Para qualquer outro problema. Sim. Se for usar remédio, né? E aí é uma dos testes. Se a pessoa sofre... Doutor, desculpa te cortar. O senhor falou, mas deu um start para aqui, deu um start aqui. Pode falar. Remédio. A pessoa com remédio e o álcool. Qual a gravidade? Sim. Porque muitos falam assim, não, mas não. Não, você vai beber, vai cortar só o efeito. Qual que é a gravidade do remédio com misturar a bebida alcoólica? Ou até mesmo além. A bebida alcoólica, ou uso de substância, uma maconha, alguma coisa assim. O que pode acontecer? É uma pergunta difícil essa. Mas vamos lá. Vamos destrinchar ela. Tá. O ponto mais importante. O problema da droga com o remédio não é... O principal problema não é a associação dos dois. Sim. O principal problema é que a droga traz doença. Certo. Então, não faz muito sentido
você... Está no tratamento. E usar uma substância que vai te fazer mal. Você quer apagar fogo e joga fogo e gasolina em cima. Sim. Então, esse é o meu principal ponto. E é por isso que eu peço aos pacientes que, é evidente, cada um manda em sua própria vida, eu não tenho como obrigá-los, de que no início do tratamento parem de usar qualquer tipo de droga, para a gente poder ver o impacto do tratamento de uma forma limpa. Já quanto o mal que faz no remédio, depende do remédio. Né? Por exemplo, eu tenho pacientes que querem parar de beber, mas não conseguem levar isso a sério e eu preciso tratar. Sim. Então, eventualmente, vão beber junto com o remédio. Certo. Né? E aí eu sempre digo, então, é claro que eu não vou dar uma medicação que vá ter uma ligação muito negativa, porque a chance de beber é muito alta. Sim. Existem remédios assim. Sim. Existem remédios, se você usar, você vai passar muito mal. Tá. Mas a maior parte dos remédios, pelo menos do ponto de vista psiquiátrico, não. O que vai acontecer, uma das coisas que acontece muito é diminuir a eficiência do remédio. Então, isso é o segundo ponto. Como costuma dizer, vai corta o efeito. Sim, é o segundo pior. Então, o primeiro pior faz mal por si só. Tá. Traz doença. O segundo, corta o efeito. Ainda mais você colocou, boa pergunta, gosto da pergunta. O Alcebides também pergunta novamente, já ouvi que a maconha é start para as outras drogas mais pesadas. É verdadeiro? Sim. É uma porta de entrada mesmo. É porque é a questão, né? Existe essa da relação, como as drogas químicas são sociais, a maconha abre para um espectro social que normalmente estão ligados a outras substâncias, como a cocaína, o crack e outras, o êxtase, e essa questão também, chega um momento que uma substância não faz efeito, aí passa para atingir aquele pico que não encontrava. Tem isso também tem essa relação da cocaína com crack, por exemplo, né? Sim. E, por exemplo, a maconha não acontece. Acontece, sabe por quê? O que acontece hoje em dia? Muitos faz o tal do mesclado. Sim. Porque parece que é uma escala, né? A pessoa começa com a bebida passa para a maconha passa para a cocaína, que vai subindo, parece uma escala. Costumam se seguir. É aquilo que a gente estava conversando no início, né? A dopamina, ele quer cada vez mais. Sim. Aí ele está usando aquilo. Aí entra o tal da tolerância, costuma dizer. Não seria tolerância, seria uma tolerância ao prazer. Ao prazer, né? Não atinge mais aquele que... Não tem mais prazer.